Bem, então, gente, vamos lá. Nosso bate-papo de hoje é com a doutora. Ela atua no direito da família, atua no direito civil, na área do consumidor. Ela é coaching em desenvolvimento pessoal, ela é palestrante, ela é mentora. Ela também é locutora, ela tem um programa de rádio. Ela vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos dar boas-vindas aí a Gisele Venzo. Considero como doutora, né? Mas ela não gosta muito de ser chamada assim, então é a Gisele Venzo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, tá? Então, se apresente, por favor, fala um pouco da sua trajetória e como é que foi sua virada de chave para se tornar essa referência aí na sua região. Então, a palavra é sua. Boa noite, meu querido. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui querendo participar dessa live muito especial. Muito obrigada pelo convite, Alvarenga. Me sinto aí, ó, extremamente lisonjeada com o seu convite, tá? Então, como ele disse, meu nome é Gisele Benzo, sou advogada atuante na área de família já há 22 anos. Eu moro em Curitiba, né? Você fala de Goiás, né, Alvarenga? Sim, sou Jataí, Goiás. Isso mesmo. Pois é, eu estou aqui em Curitiba já todo esse tempo. Me formei pela PUC Paraná já no ano de 2002. Então, logo me formei, já ingressei aí no ramo do direito de família. Fiz especialização e todo esse período eu tenho atuado aí 90% em direito de família. E, doutora, como é que foi a sua virada de chave? Fala um pouco o que você fazia antes de ser locutor, de ser palestrante. O que te deu para fazer o curso de coaching? Fala um pouco para a gente sobre isso, para que as pessoas que vão nos assistir no Instagram, no YouTube, também se sintam motivados a seguir passo a passo que você fez. Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Alvarenga, eu não tinha certeza da advocacia quando eu fiz direito. Eu acredito que essa dúvida aconteça com muitos jovens, até porque a gente tinha que se decidir a fazer um vestibular muito cedo, muito jovem, né? Eu vim do interior, eu sou de Francisco Beltrão, acabei vindo para Curitiba com apenas 17 anos. E ali já ter que decidir uma profissão, né? Então eu acabei tentando medicina, e na sequência, direito. Acabei não passando na federal. E daí fiz o curso de direito na PUC. Então, assim, naquela época, a gente tinha que ter uma decisão de uma profissão que normalmente era para a vida toda, né? E no final das contas, depois de 20 anos na advocacia, eu acabei também indo para o mundo do autoconhecimento, né? Onde eu participei de várias imersões, comecei fazendo IBC com o José Roberto Marques e agora eu estou na minha quinta imersão já com o Márcio Michele. Então, assim, a minha virada de chave, eu digo que foi a questão de propósito mesmo. Partir mais para o lado da comunicação, que sempre existiu dentro do direito, mas de um modo mais um a um, né? Eu com os meus clientes. E agora eu consigo estar levando as informações para o maior número de pessoas. Então, a virada de chave se deu exatamente também com a virada de propósitos. Muito boa. Amei, 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 amei. Fala um pouquinho desse trabalho que você faz, que eu estou te acompanhando, sobre lá na rádio. O que te deu para você ir para a rádio? É que assim, Alvarenga, em razão de eu ser bastante atuante em Curitiba no ramo de direito de família, eu era convidada algumas vezes a dar entrevistas na rádio, que é uma rádio grande em Curitiba, que se chama Clube. E nas vezes que eu ia até essa rádio prestar entrevista, era grande a audiência e a participação dos ouvintes, porque exatamente era esse o programa. Só que lá eu ia na qualidade de entrevistada. Era microfone aberto também. As pessoas que estavam indo ali para o trabalho, a partir das 7 horas da manhã até as 8 era o programa, elas acabavam entrando em contato com a rádio e fazendo perguntas ao vivo. E eu participei na Clube 4 ou 5 vezes no ano passado, então, como entrevistada. E esse ano me surgiu a ideia de montar o meu próprio programa, justamente numa cidade que o judiciário acaba sendo carente, que não tem defensoria pública, é uma cidade da região metropolitana de Curitiba,
Então, o programa, muito mais que um programa de rádio, ele é um programa de utilidade pública. Oh, espetacular, hein? Que legal, cara. Vamos E é no lá. mesmo, Vamos. e é no mesmo sistema, né, Alvarenga? Então, também, microfone aberto, só que a rádio é uma rádio local, então ela passa na cidade de Fazenda Rio Grande, que, como eu disse, ela pertence à região metropolitana de Curitiba. E por este fato, tendo em vista, então, que não passa em outras cidades, não tem esse alcance, é que eu resolvi fazer de modo simultâneo a live. Então, os ouvintes de casa lá de Fazenda Rio Grande me ouvem pela rádio, e as pessoas das demais cidades e outros estados conseguem estar acompanhando, então, a live pelo Instagram, no meu perfil pessoal, também interagindo, né, fazendo perguntas, comentando sobre o programa, e acabam tendo essa experiência de ver como é que se dá um programa ao vivo de rádio também. Porque, na maior parte do tempo, eu acabo me dirigindo aos ouvintes, e daí, quando os ouvintes estão com música no rádio, eu acabo me dirigindo aos participantes da live. Essa live fica gravada, onde as pessoas podem estar assistindo novamente, ou pode estar compartilhando com quem ela saiba que esteja passando ali por algum problema da área de família, alguma coisa nesse sentido. E sempre com a orientação de que a pessoa procure o advogado também da sua confiança para estar tomando uma segunda opinião, né? O que eu dou no rádio é uma orientação jurídica em cima da vivência que eu já tenho por muitos anos. É óbvio que aquilo ali não é consultivo, é como modo de orientação e informação. Muito bem, doutora. Espetacular em sua trajetória. Então, vamos para a pauta. Hoje a pauta, vamos falar sobre regime de bens e, em seguida, vamos falar sobre partilha de bens imóveis. Saiba quais são os seus direitos. Então, na semana passada, o nosso bate-papo, falamos um pouco sobre isso, né? E a doutora vai falar sobre algumas novidades que surgiram durante esse tempo. Então, para a gente, vai ser muito gratificante ouvir essa novidade e vamos entender realmente quais são os direitos sobre regime de bens e partilha de bens imóveis. Então, a palavra é da doutora. Pode falar. Tá, então vamos conversar primeiro explicando quais são os tipos de regimes de bens que nós temos a possibilidade, os mais comuns, tá? O regime ordinário, aquele que eu não preciso fazer um pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Tudo que o casal adquirir dentro do casamento ou da união estável durante o período do matrimônio ou da união estável é partilhado entre eles na proporção de 50% para cada um deles, tá? Isso, então, é o regime da comunhão parcial de bens. Nós temos também o regime da separação total de bens, que é aquele regime que daí sim se faz necessário fazer um pacto antinupcial. Isso no momento que for dada entrada nos proclamas, no cartório, o casal já menciona que tipo de bem, de regime de bens que ele vai querer. Se ele falar que quer a separação total de bens, ele necessariamente terá que fazer um pacto antinupcial. Esse documento é lavrado no próprio cartório. E ali, então, vai ficar especificado o que é a separação total de bens. E o nome, né, já diz por si só. Então, tudo que esse casal adquirir, o que veio antes do casamento e o que veio depois, ali no período do casamento ou da união estável, não vai se comunicar. Isso vale, inclusive, para doações. Então, assim, se a pessoa receber uma doação, receber herança, nada disso vai se comunicar, tá? É feito, então, mediante esse documento prévio. E também temos a comunhão universal de bens, que o nome também é explicativo. Então, tudo que esse casal trouxer
para o casamento e adquirir no decorrer da união e do casamento, isso tudo vai ser partilhado. Então, se uma das partes ali, um dos cônjuges, vier a receber, por exemplo, uma herança, essa herança irá se comunicar. Se ele vier a receber ali uma doação, essa doação também irá se comunicar. Quando eu falo de bens aqui, entenda-se bens móveis e imóveis. Comunica qualquer tipo de bem. Vamos usar o exemplo do bem móvel, um carro, por exemplo. Meu pai me deu um carro de presente e eu sou casado pelo regime da comunhão universal de bens. O meu marido, né, ou o meu convivente, se nós, dentro da união estável, escolhemos o regime da comunhão universal de bens, o meu cônjuge ou o meu convivente vai ter direito à minha meação, a 50% daquilo que eu ganhei a título de doação. Mesma coisa referente a um imóvel. Vamos fazer de conta que recebi de presente de casamento um terreno. Mesma coisa, o meu cônjuge ou o meu convivente, se for uma união estável, ele também vai fazer jus, então, a 50% desta meação, tá? Então, esses são os regimes básicos que nós temos. Nós temos também um regime, que seria um quarto e quinto regime, que é a participação final nos aquestros. É um regime pouco usado no Brasil, tá? Que também são bens que estarão só no nome de um cônjuge ou do outro e tem que estar no nome dos dois para que haja partilha. Senão, ele será exclusivo no nome daquela pessoa de quem está no nome o bem, tá? Então, esse é o regime da comunhão final dos aquestos, participação final dos aquestos. E nós temos também o regime da separação obrigatória de bens. Quando que se dá o regime da separação obrigatória de bens? Normalmente, quando um dos cônjuges tem a idade acima de 70 anos, isso para resguardar essa pessoa com mais idade, não que ela não tenha uma capacidade civil, tanto ela tem que ela está se casando, mas é para realmente resguardar o seu patrimônio. E nós temos também a separação obrigatória de bens nos casos de que ainda não tenha havido uma partilha, um divórcio anterior. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa ela era casada anteriormente, ela acabou fazendo o divórcio, mas deixou a partilha para ser postergada a um segundo momento. A lei, então, para que não haja confusão patrimonial, ela faz com que o regime, neste caso, seja da separação obrigatória de bens. Conseguiu compreender ou ficou com alguma dúvida, Varenga? Eu entendi, é muita informação, hein? Nossa, demasiada informação. Doutora, qual a mais procurada? Qual a mais aí? E essas informações, Varenga, são de grande importância que o casal converse antes, né, ali, enquanto está resolvendo o casamento ou resolvendo a união estável. Essa conversa, essas cartas, elas têm que estar na mesa, tá? Porque com o nosso código de 2002, é possível a alteração do regime de bens? Só que essa alteração do regime de bens, atualmente, ela é feita via judicial. Extremamente complicada de ser feita, porque vai passar pelo crivo do juiz, pelo crivo do Ministério Público. Muitas vezes ali esse casal tem que resguardar direito de terceiros, é pedido N certidões em nome deles, não pode ter nenhuma vírgula com a justiça, não pode ser devedor de nada, porque senão não consegue alterar o regime, justamente porque o Estado entende que a alteração desse regime poderia estar vindo em malefício de terceiros. Aqui mora a primeira possível alteração que nós vamos ter no nosso Código Civil, tá? Que eu faço uma vírgula. Tá em tramitação, então foi entregue aí no final de abril, um anteprojeto de alteração do Código Civil. Gente, não é um Código Civil novo. Somente, né, vai acontecer somente alterações. Porque, na verdade, nós temos um Código Civil de 2002. Não significa que em 22 anos a gente vai ter que alterar tudo e vai nascer um código novo. Não. O Código de 2002, ele é oriundo de proposições do ano de 1972.
Então, significa que a gente tem aí um lapso temporal de 52 anos. E como o direito, ele é um dado, né? Aliás, ele não é um dado, ele é um construído. De tempo em tempo se fazem necessárias essas alterações, e é o que vai acontecer. Então, no final de abril, foi entregue já o anteprojeto, para que ele seja aí levado à comissão, né, de constitucionalidade e justiça, seja analisado todas essas alterações propostas. E uma das possíveis alteração diz exatamente a questão da alteração, da possível alteração do regime de bens, que ao invés de ser judicial, poderá se dar por meio de cartório. Então, assim, por meio de uma escritura pública, vai ser possível fazer alteração do regime de bens. E aqui já nasce a primeira crítica de algo que ainda nem virou lei, mas que são importantes essas críticas, essas reflexões, antes mesmo desta lei ser aceita. Por quê? Quando se fizer o pedido de alteração de regime de bens via cartório, está previsto que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele irá atuar nesse procedimento extrajudicial. Aqui vem a primeira crítica a essa possível alteração, justamente porque se estaria ali de novo tentando judicializar algo, fazendo com que o promotor analisasse e desse a última palavra acerca, então, dessa possibilidade ou não de alteração do regime. Então, aquilo que é para ser mais fácil, o que a gente chama de desjudicialização, tirar os processos dos tribunais, a partir do momento que nós levarmos para cartório e trouxermos a figura do promotor, novamente talvez a gente vai estar ali criando embaraços e empecilhos. Aquilo que hoje a lei tenta fazer do modo mais simples possível, tá? Então, por isso que eu digo, é muito importante esse casal colocar todas as cartas na mesa, quando estiver discutindo a questão de qual regime escolher para a união estável, desde que ela seja feita mediante cartório, em declaração, ou em razão do casamento no momento da entrega da documentação dos proclamas. Doutora, só me tira uma dúvida. No ato do casamento, você escolhe um regime. Depois de quanto tempo, depois de quantos meses ou ano, eu posso mudar esse regime, doutora? Querido, repete para mim a sua pergunta. Tá. Cortou? Tá bom. Vamos lá. Você está no cartório, tá bonito, cheio de amor para dar, beleza. Aí você escolhe um regime. Depois de quantos meses ou depois de quantos anos eu posso alterar esse regime? A lei não prevê tempo, tá, Alvarenga? Eu posso mudar a qualquer momento. O que a nova alteração no Código Civil vai possibilitar, por exemplo, é fazer uma cláusula, tá? Prevendo um tempo de mudança, tá? É o que a gente chama de sunset clause. A cláusula do pôr do sol, aquela cláusula que vem depois, tá? Então, o que vai ser isso? Eu posso hoje escolher o meu regime de bens e lá no meu pacto antinupcial, desde que eu escolha, evidentemente, separação total de bens ou comunhão universal de bens. Por que eu digo isso? Porque para o regime ordinário da comunhão parcial de bens, não há necessidade da realização de pacto, tá? Então, essa cláusula viria numa declaração de pacto antinupcial. Então, seria nesses dois tipos de regime, separação total de bens ou comunhão parcial de bens. Eu posso mencionar, por exemplo, numa cláusula, um prazo de 3 anos, 5 anos, o casal poderá escolher. Isso hoje não é possível, tá? Isso somente se passar a possibilidade da reforma, tá? Para esse tipo de situação. Muito bem, muito bem. Muito bem explicado. Doutora, deixa eu só dar um Atualmente, o que eu quero dizer é que, a qualquer momento, né? Me casei pelo regime da separação total de bens, por exemplo. Daqui 3 meses quero entrar na justiça. Daqui 2 meses quero entrar na justiça pedindo. Boa. Porque atualmente só é via judicial, tá, Alvarenga? Então, para que fique muito bem claro, hoje é possível alteração, mas por meio da justiça, né? Onde o juiz irá analisar esse pedido e vai verificar ali qual que é a necessidade, porque é necessário
o casal informar qual a razão. O que também tem críticas em cima disto, por quê? O direito de família ele é tido como o direito privado, ele faz parte do direito privado e não do direito público, tá? O que eu quero dizer com isso? Entra dentro do direito privado, por exemplo, o direito de família, já é direito público, direito do trabalho, direito administrativo, tá? Então, só para que as pessoas entendam. Quando a gente fala de direito privado, hoje o Estado, ele se mete muito na vida do casal. E o que a gente está querendo dentro do direito de família é o contrário, é dar mais poder ao casal, para que eles possam se decidir. Por que disso? Porque o casamento ele é tido como uma sociedade. Assim como o Estado pouco apita, na hora de se fazer uma sociedade empresária, por exemplo, ele fixa algumas cláusulas necessárias de observância para os sócios. Mas o Estado ele deixa a sociedade andar. E ele vai realmente tomar alguma providência no momento que a sociedade não der certo. Com o casamento é o contrário. Ainda que seja um dos atos mais privados da vida do homem e da mulher, o Estado, ele se mete o tempo inteiro. Então, para os advogados familiaristas, são grandes vitórias que vão acontecer com as alterações. Porque a nossa briga é justamente essa. Para que o Estado entregue na mão do homem e da mulher as rédeas de decidir como que se dará essa união, né? Como que se dará esse casamento, o que vai reger. Eu escolho o regime, eu escolho se eu quero mudar, eu faço cláusulas dentro do pacto antinupcial. Então, cada vez mais os contratos, inclusive, eles passam a ter muito valor dentro das relações conjugais ou de união estável. Hoje isso já existe, né? Para, por exemplo, afastar a existência de união estável. Muitos casais acabam fazendo contrato de namoro, para deixar bem explícito. Olha, isso aqui é um namoro, isso aqui não é união estável, nós não temos objetivo de constituição de família, isso aqui só é um contrato de namoro, não tem nada de regime de bens. Por que eu digo isso? Porque toda vez que na união estável, os conviventes não escolherem de livre e espontânea vontade, por meio da escritura, qual vai ser o regime de bens, no caso, a lei entende que o regime é o ordinário, comunhão parcial de bens. Me fiz explicar? Conseguiu entender, Alvarenga? Espetacular, espetacular mesmo. Eu tô rindo porque, como mudou, né, cara, dos 30 anos para cá, né? Quem diria, hoje tem um contrato de namoro. Sim. Não bate, né? Não tem lógica. Doutora, e só assim, mais um pouquinho aí. E dentro do contrato de namoro, Alvarenga, tem cláusulas, inclusive, de indenizações morais, por danos morais. Se a pessoa trair, se acontecer certa situação, tem ali cláusulas do não engravidar, por exemplo, de atrizes, de modelos famosas. Então, assim, tudo isso já está previsto entre eles. Tanto isso é possível dentro de contratos de namoro, quanto contratos de união estável. Então, assim, ali fica realmente ao livre arbítrio do casal dar as cartas de como vai ser o jogo daquela relação, né? Eles escolhem. Então, assim, a cláusula ali, né, do não trair, ou se houver infidelidade, já tem ali pré-fixado o valor dos danos morais que podem ser executáveis, tá? Então, assim, realmente o direito de família, ele está sofrendo muitas alterações. Por quê? Porque a própria sociedade está mudando de um modo muito drástico e rápido. Verdade. Quando entrou em vigor o Código de 2002, Alvarenga, ele já entrou velho, ele já entrou sem estar de acordo com o que a sociedade vem vivendo, tá? E por isso, então, que de tempo em tempo, o nosso legislador, ele acaba sendo obrigado a se submeter a reformas, tá? Ele acaba tendo que realmente, então, a fazer reformas por conta disso, porque ele precisa estar adequado ao que a sociedade está pedindo. Uma das situações que vai acontecer também na reforma é que, atualmente, a gente fala em família entre homem e mulher. É muito explícito o código nesse sentido, ele usa essa palavra, homem e mulher. O que acontece que, daí o nosso código, ele acaba sendo inconstitucional perante ao artigo 5º, que prevê a proteção da dignidade da pessoa humana.
Por que que eu digo isso? Porque lá no artigo 5º eu dou uma abertura para a existência de relações homoafetivas, de relações entre dois homens ou entre duas mulheres do mesmo sexo, no caso. E o nosso Código Civil não prevê isso. Ele é expresso em falar que as uniões se darão entre homens e mulheres. Com a nova alteração do Código, ele tira a palavra homem e mulher e usa a expressão entre pessoas. Olha que absurdo que a gente chega. Quando a gente fala de relações entre pessoas, nós estaremos afastando relações multiespécies. As pessoas vão dizer, mas isso é impossível, mas ainda bem que nunca pensaram. Mas se eu não colocar ali entre pessoas, daria a ideia que seria possível, por exemplo, se casar com um animal. Olha onde chega a discussão hoje em dia. Então, como eu estava dizendo, muitas vezes está aí para acontecer a reforma e a nossa reforma já vai começar velha de novo. Por quê? Hoje também já se fala em relações de trisal, né? Dois homens com uma mulher, duas mulheres com um homem. Aquelas relações aí um pouco mais modernas, elas existem. O nosso código não pode esconder a existência disso tudo. E o que o nosso código está, de novo, na alteração? Não prevendo a relação trisal. Vai novamente ter que acontecer uma nova alteração daqui a pouco, para começar a prever relação trisal. Porque o que a jurisprudência diz hoje? Que não é possível. A relação trisal ela vai ser tida como um concubinato, mesma situação da amante, e que essas pessoas não teriam direito. O direito em si, o direito postulado, o direito posto que a gente tem, ele não pode ser um direito com cunho religioso ou com crítica religiosa. Aquilo ali existe. Eu tenho que, no mínimo, salvaguardar o direito daquelas pessoas que estão dentro dessa relação. Se eu concordo com a relação trisal, se eu sou favorável, se eu não sou favorável, isso é uma discussão que não cabe a nós, de fora. O que cabe é o Estado, sim, estar protegendo essas pessoas que resolveram viver numa relação como essa. Então, só para você entender que hoje já existe essa discussão nos nossos tribunais e essa previsão de relação trisal não vai estar posta no nosso código. Nossa, é inacreditável, né, doutora? Nossa, eu estava falando aqui, eu estava viajando como que o ser humano é capaz de fazer, cara, assim, inacreditável. Pula essa parte. Doutor, deixa eu Aquilo só que dar eu te um oi. disse, meu querido, nós no direito, a gente não pode ser preconceituoso. A gente não pode ficar fazendo juízo de julgamento ou de valoração, né? Cabe a cada um decidir como quer viver entre quatro paredes. O que o direito não pode é ser cego à existência da relação. Isso não significa que eu concordo ou não concorde, sabe, Varenga? Até hoje, pela minha postura religiosa, eu sou evangélica, eu, teoricamente, eu não tenho como concordar com esse tipo de coisa. Mas eu, como advogada, fazendo parte de um Estado que se diz laico, eu não posso fechar os meus olhos para isso. Porque eu estaria, neste caso, no mínimo, indo contra a dignidade das pessoas que estarão dentro dessa relação. Porque são pessoas que estão adquirindo bens, são pessoas que vão fazer de conta ali. Ninguém tá partilhando só a bicicleta. Eu posso estar partilhando uma grande empresa, e nós vivemos em 3, por exemplo. Nós construímos, nós damos emprego. Tá? E daí vai dizer, só porque eu vivo uma relação trisal, eu não vou ter direito a nada? O que foram esses anos de luta, esses anos de construção, esses anos dando emprego para pessoas, construindo uma mega de uma empresa, e daí só porque nós vivemos uma relação trisal ninguém vai ter direito? Fica difícil, né? Fica bem complicado. Muito obrigada, Vanilda, agradecendo ali. Vanilda, eu não sou professora, eu sou advogada, sou uma comunicadora. E agradeço as palavras de dizer que está sendo uma aula. Acabo realmente querendo ser didático aqui, para que vocês entendam, né, numa linguagem coloquial, o que eu quero explicar para vocês aí em cada um dos casos, tá? E sim, fiquem à vontade para fazer comentários, para estarem participando da nossa live também, né, Varenga? Muito bem, isso mesmo. Colabora aí com a nossa live. Doutora, deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que entraram e saíram. Boa noite, Filipa. Filipa é da cidade do Porto, lá de Portugal. Duarte, boa noite. Fausto, Rayana, Cleiton. E já entrou bastante gente. Duarte, Dri Lacerda, Aledeia, Alexandre Livre, o Elber, Lúcio, Edilson, Cláudio, Filho, Cris,
Luciana, Paola, boa noite. Everaldo Petel Moraes, obrigado. Raquel Freitas, Amanda arquiteta, conheci ela hoje, espetacular. Clara Cruvinel, aqui da cidade de Rio Verde, uma cidade próxima, aqui a 100 quilômetros de Jataí. E a Vanilda, que aula, doutora Gisele, excelente profissional. Por isso que eu chamei ela. Doutora, vamos falar agora sobre partilha de bens. Agora Como é que ele vai querer funciona? o programa do rádio, meu povo. Ele quer aqui o joguinho da discórdia. Não, Varenga, vamos Mas começar eu com o joguinho da gostei. discórdia. É uma Porque aula, no hein? decorrer, né, enquanto tá ali tudo lindo, é meu amor para cá, meu amor para lá, e depois que termina, são meus bens para cá, teus bens para lá. É mais ou menos por aí que a situação começa a acontecer. Partilha de bens, gente, tem tudo a ver com o regime escolhido. Daí a importância de saber qual regime que vai estar sendo dirimente ali da tua relação, né? Então, comunhão parcial de bens, como é que fica a partilha? Segundo a lei, meio a meio. É o nosso regime ordinário. Vale para casamento, onde não foi feito pacto antinupcial escolhendo o regime diverso, e vale para união estável. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva acerca da união estável. A união estável, ela pode ser somente de fato. Um homem e uma mulher começam a viver em união estável. Entendendo aqui união estável como uma união pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família. Gisele, tem que ter todos esses requisitos para ser união estável? Sim, tem que ter todos. Faltou um requisito desse, é tido como qualquer outra coisa, mas não união estável. E o que o nosso direito salvaguarda é realmente a união estável, tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Qual que é a questão do problema da união estável? A união estável, então, ela é tida como um fato. Eu não tenho como provar a data do início. Por quê? Porque eu não tenho um documento, uma certidão, como eu tenho no casamento. Ah, casei dia 2 de abril. Eu sei que aquele casamento ele se realizou no dia 2 de abril e a partir dali ele será, então, tido sobre o manto do regime de bens que foi escolhido naquele casal. Na união estável eu não tenho essa data. Ah, mas é possível sim fazer uma declaração em cartório colocando a data que eu disse que iniciou minha união. Claro que é a escritura pública de união estável. Lá é uma declaração. É o casal que informa, olha, nossa união iniciou em 2 de abril e ela foi se prolongando no tempo. Qual que é o outro problema? É igual ao casamento daí. A questão da separação de fato, tá? A separação de fato, como o nome diz, é um fato, né? Então, assim, eu alego, meu casamento acabou no dia 23 de fevereiro de 2024. É um fato. Se eu falar que é 23 e meu marido falar que foi em dezembro, esse fato precisa ser provado. Na justiça, todo fato precisa ser provado. A união estável, mesma coisa. Eu posso ter ela, então, sem uma escritura pública, de declaração, e eu posso ter essa união também com uma escritura pública de declaração. Nessa escritura eu vou mencionar quando eu comecei e posso escolher o meu regime de bens, né? Se é comunhão parcial, separação total ou ali a comunhão universal de bens. Se eu não fizer a escolha no momento da escritura pública, ela vai ser, então, a ordinária, regime da comunhão parcial de bens. Gente, tudo isso aqui é muito importante justamente porque vai influenciar na partilha. Acabou, o juiz vai estar verificando qual o regime escolhido. Foi comunhão parcial de bens, tanto no casamento quanto na união estável. Por que eu digo tanto em um quanto em outro? Porque para nossa jurisprudência hoje, casamento e união estável, ela pouco tem diferença. A diferença acaba ficando realmente na parte ali, se tem papel ou se não tem papel. Mas os direitos em si, hoje praticamente são tidos pela jurisprudência e pelos juízes como direitos iguais.
tá? Simplesmente aquele casal não quis formalizar mediante um documento, né? Tanto que na união estável, para ela valer, eu não preciso necessariamente ter uma declaração, uma escritura pública de união estável. Ela já tem valor por si só. Ela é uma relação fática, né? Mas, como eu disse, o problema dos fatos é que eles precisam ser provados quando há divergência entre as partes. Doutora, uma pergunta. Partindo para o segundo regime de bens. Separação total de bens. Partilha bem tranquila. Simplesmente o que é meu, né? O que eu trouxe antes do casamento é meu, o que eu adquiri depois do casamento também vai ser meu, bem tranquilo. Comunhão é total de bens, a mesma coisa. Tudo que nós adquirimos, o que eu trouxe para o casamento antes e aquilo que nós adquirimos dentro da união estável ou dentro do casamento, nós vamos partilhar meio-meio. Mas o problema acontece quando a gente fala nesse partilhar meio a meio. O que se partilha? Gente, aqui vocês sabem que o que se partilha são bens móveis, bens imóveis, créditos, né? Então, também dinheiro, conta bancária, FGTS também hoje já está pacificado. Então, tem vários direitos a gente partilha, mas a gente partilha dívidas também. Porque muitas vezes as pessoas esquecem desse pequeno detalhe. Só querem os meus bens para cá e querem as dívidas para lá. Não. Nós partilhamos na vara de família tanto os créditos quanto os débitos. Foi claro, Alvarenga? Foi. Vamos voltar um pouquinho lá na parte do contrato de namoro. Não, namoro não, desculpa, do casamento. Como é que eu provo que eu me separei da pessoa? Dá 2, 3 dicas aí. Como é que eu provo que eu não me separei em fevereiro ou só em novembro e dezembro do ano passado? Como só estava falando sobre isso, né? Como é que você prova? Você prova por algo, que coisa mais simples do mundo e que se chama bomba. Pelo celular. Uma mensagem do WhatsApp dando tchau. Não quero mais te ver. Você não faz mais parte da minha vida. Entende, meu querido? Tudo isso é prova. Verdade. Eu pensei que você ia falar sobre fotos. O direito ele se vale de qualquer prova lícita. Então, assim, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um simples guardanapo na mesa do restaurante. Meu bem, tá, tchau, fui. Não quero você nunca mais na minha vida. Entendeu? Por que eu dou esse exemplo bobo do guardanapo? Para mostrar que realmente para o direito vale qualquer tipo de prova. O guardanapo seria o que ali? O início de uma prova documental. Tá? Mas pode ser a mensagem do celular, pode ser ali, nós tínhamos conta bancária conjunta. Dia seguinte fui no banco, porque nós não estamos mais juntos, e olhei para o gerente e falei assim, olha, me divorciei, me separei, estou separada de fato aqui da minha esposa, e eu não quero mais conta conjunta com ela, eu quero que você a retire da conta conjunta. É uma prova, querido. Entende? É verdade. Então, assim, o direito ele é vasto na construção da prova. Tá? E por que tem a divergência entre um dia e outro? Em razão da aquisição dos bens. Porque se eu falar que eu me separei em dezembro e a outra parte falar que eu me separei em fevereiro, o que eu adquiri de dezembro até fevereiro, teoricamente, tanto créditos quanto os débitos, são partilháveis. A discussão de dia e de mês, ela se dá entre o casal simplesmente quando não quer partilhar aquilo que adquiriu durante a separação de fato. É algo muito lógico. Consegue entender, Alvarenga? Entendi. Espetacular. Como que mudou, Anselmo? Que show de live. Maravilhosa. Obrigadão, Anselmo. Imóveis Taubaté, boa noite. Eliandra, muito boa noite. Doutora, então, sobre partilha de bens imóveis, está concluído? A questão dos bens imóveis, Alvarenga, entra principalmente as duas questões principais. Se o bem imóvel for quitado, é tranquilo, né? Porque daí não tem dívida, já está tudo certo, já pagaram ali ou à vista ou financiado, mas no momento da separação ou do divórcio, ele simplesmente vai ser partilhado 50% para cada um. Aliás, tudo, né, referente a bens imóveis, vamos pensar no regime dos bens. Vamos falar aqui do modo ordinário, né? No regime da comunhão parcial de bens.
Então, neste caso, simplesmente vai se partilhar meio a meio, tá? O que acontece? Até o momento da separação, o casal, ele tem entre eles um condomínio. O que interessa saber? É se esse imóvel foi adquirido integralmente enquanto eles estiveram juntos. Não é o fato do imóvel estar quitado que eu presumo que ele tenha sido adquirido integralmente por aquele casal. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer de conta que esse imóvel ele foi adquirido, no primeiro momento, financiado em 20 anos. Esse homem já tinha pago 10 e se casou. E esse casamento durou aí mais 10 anos. Essa mulher vai ter direito a todo esse imóvel quitado? Claro que não. Ela vai ter direito a 50% do período que ela esteve casada. Isso é lógico. O direito, ele não participa do enriquecimento ilícito da outra parte. Então, tudo isso é levado a juízo, né? Então, não basta ser quitado. Tudo bem, ele é quitado, mas ele foi adquirido integralmente por aquele casal ou não? Alguém já o tinha antes. Consegue entender, Alvarenga? Entendi. Eu tô rindo porque eu peguei um imóvel, já tem para ir 1 mês e meio, e é parecidíssimo esse caso aí. A dona me procurou, uma senhora me procurou, separou do marido, ela mudou de cidade, falou: Luiz, vende a casa para mim e vai ser partilhado para nós dois. É igualzinho que você está falando aí, espetacular. Doutora, Só que tem então uma a coisa, senhora... querido. Deixa eu só fala. explicar uma outra situação Tá, aqui para ser bem completo, tá. tá? Como eu te falei, o processo do divórcio ou da união estável, ele pode ser consensual, que é quando o casal está de acordo em todas as cláusulas, né? Ou ele pode ser litigioso. O consensual, por exemplo, ele pode, se ali não tiver bem, não tiver filhos menores ou filhos incapazes, esse divórcio ou essa união estável pode ser discutida no cartório, no tabelionato normal de pessoas físicas, tá? E vamos chegar lá e fazer a partilha desse imóvel, de modo extrajudicial. No modo consensual, Alvarenga, entenda, as partes podem fazer o que elas quiserem. Vamos fazer de conta que esse imóvel era financiado em 20 anos, ele foi quitado, tudo lindo e maravilhoso, mas essa mulher só ficou casada com ele por 10. Mas no momento da partilha, ele fala assim, não, nós vamos partilhar meio a meio, não tem problema, eu aceito que ela fique com a metade, eu fico com a metade. Isso é possível? Claro que é. Ele está, no caso, abrindo mão de parte de anos para ela. Isso é possível. Dentro do consensual. No litigioso, isso não vai acontecer, porque no litígio é briga. É o juiz que vai decidir. E daí ali começa a questão do prazo realmente, de quanto tempo contribuiu, como contribuiu. Não que seja necessário contribuir de modo financeiro, tá, Alvarenga? Que eu também menciono isso. Então, independente da mulher ou do homem contribuir com dinheiro, basta estar casado, basta estar vivendo em união estável, comprovar que o bem, então, foi adquirido ali, né? Se foi adquirido enquanto estavam dentro dessa união. Os imóveis financiados são hoje um grande problema na vara de família. Por que eu digo isso? Porque os casamentos, eles duram pouco tempo, infelizmente, tá? Existe uma pesquisa que diz que ele dura em torno de 8 anos. Eu acho que isso já diminuiu para menos, tá? Eu acredito que dure quando muito uns 5, uns 6 anos. 8 eu acho que tá longe. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o casal foi lá na empolgação, comprou realmente o bem, porque, né, quem casa quer casa, aquela velha máxima do Brasil, e compraram esse bem e ele está financiado. Como é que isso vai se dar? A nossa jurisprudência, ela teve que, porque isso não está previsto em lei, tá? Mas a nossa jurisprudência, ela teve que fazer aí uma adequação. Como quem diz assim, olha, façam assim, ó, dividam meio a meio a entrada que vocês deram. Tá, só que essa entrada veio da onde? A maioria aqui no Brasil vem do FGTS. Mais um problema. Esse FGTS foi adquirido sozinho por aquele homem ou eles estavam juntos, homem e mulher, enquanto aquele total de FGTS foi dado como entrada? Olha que problema. Tá entendendo quantas questões podem ser levantadas? Então, assim, hoje é tido como
pacífico que FGTS ele faz parte da divisão. Mas aqui eu volto a dizer, nós temos que ser justos. Se a mulher não participou de todo aquele período do FGTS, evidentemente ela não tem direito a todo aquele FGTS, que muitas vezes foi usado como entrada. Então, tudo vai ser feito mediante cálculo, avaliação, né? E daí vai ter que se provar períodos. Essa é a razão da prova do tempo. Justamente para ver quais parcelas ela vai ter direito, qual é o valor da entrada que ela vai ter direito. Então, o que os juízes falam hoje de imóvel financiado? Divide meio a meio a entrada, com essas ressalvas que eu fiz aqui, da onde veio essa entrada, se essa entrada não foi doação. Tem que tudo ver se essa entrada vai comunicar, se não vai comunicar. Porque se ela veio de doação do meu pai, por exemplo, e eu sou casada no regime da comunhão parcial de bens, essa entrada não comunica, porque ela veio por doação. Consegue me entender, Alvarenga? Todas as questões que se levantam. É complicado, hein, doutora? Então, sobre partilha de imóveis, de bens imóveis, o assunto encerrou? Não, Era isso que deixa você queria eu passar? concluir mais uma situação. Deixa eu concluir para você aqui. Vamos ser completos aí para o teu povo. Agradeço a todos eles aqui. Tá. Gente, tem a discussão na justiça acerca das parcelas pagas durante a relação. Juízes entendem que essas parcelas elas podem ser divididas meio a meio. Só que vai ter a situação de quem vai ficar no imóvel. Vamos fazer de conta que o homem fica no imóvel, né? E vamos somar as parcelas ali de 5 anos de relação. Como se a mulher tivesse direito a 2 anos e meio e ele a 2 anos e meio. Tá? Só que a valorização do imóvel nesses 5 anos. Quem fica com a valorização? Teoricamente, quem ficar com o imóvel. Aí eu te pergunto, justiça faz justiça? Não. Justiça aplica direito, justiça aplica interpretação de lei, justiça não faz justiça. Já começamos com o nome errado. Porque se justiça fizesse justiça, não existia ganhador e perdedor. Já começa por aí. Nós teríamos que ser equânimes. E justiça não é equidade. Que complicado, então. Ele está arrependido, gente, de ter me chamado para fazer a live. Ele deve ter pensado assim, nossa, mas é muito tranquilinho. Só regiminho de bem, partilha de bem imóvel, é tão fácil. Fácil é a tua vida, Varenga. Vender assim, o imóvel é fácil. Partilhar não é nada fácil. Por isso que os processos acabam realmente ficando na justiça por anos e anos. Isso tanto referente à partilha de bens em razão de casamento e união estável e partilha de bens que advém de inventários. É por essa razão, gente. Vocês estão entendendo aqui a complexidade. Por quê? Porque ninguém quer perder. A verdade é essa. Quando se fala de dinheiro, todo mundo quer provar a origem. Nesse momento querem provar a origem. Tem certos momentos da vida que ninguém quer provar a origem do dinheiro. Mas no momento da separação e da dissolução de união estável, provar a origem do dinheiro é imprescindível. Nossa, eu tô amando essa live. Por quê? Olha só. Eu sou casado com a mesma pessoa há mais de 25 anos. E, assim, minha vida é tão corrida, que, cara, não tem nem tempo de pensar em separação, nada. E amigos meus têm tempo de separar, trocar de mulher, 15 dias estar com mulher diferente. Cara, como é que vocês arrumam tempo? E não tenho tempo, doutor. Não tenho tempo nem de pensar. Sabe o que acontece, Alvarenga? Isso tudo é muito complexo. As relações familiares, elas são complexas no seguinte sentido. Elas têm impacto econômico. Ninguém fala sobre isso. A pessoa ali que casou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ela empobreceu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Porque o patrimônio dela se dividiu, pensão alimentícia nasceu, entende? Então, assim, tem um impacto financeiro e econômico na sociedade que ninguém levanta. Então, a gente está vivendo essa era do raso, essa era do tudo muito fácil, da falta de tolerância, e isso tem um impacto social extremamente grande para a nossa sociedade, sim. Né? Isso tem esse impacto econômico das separações. Porque, como eu te disse, fortunas são divididas, empresas são partilhadas. Por quê? Porque tem-se pouca tolerância. Começa hoje, não gostou, já termina. Eu digo que assim, se casa numa rapidez que não sabe nem o sabor do sorvete que a outra parte gosta. Não dá nem tempo de conhecer o mínimo daquela pessoa e já está aí querendo
juntar a escova de dente e dividir boleto. O que acontece no Brasil é mais ou menos isso. As pessoas se juntam para fazer divisão de dívidas, divisão de boleto, divisão de aluguel, divisão de despesas. Por quê? Porque é muito difícil se viver sozinho nesse país. Então, o que a gente vê é que em si, uma relação nem está curada, já está nascendo outra. Daí, por fato de ter começado desse jeito, já vai virar uma nova separação. Infelizmente. Mas é. Muito bem, doutora, muito bem explicado. Obrigadíssima aí por compartilhar esse conhecimento. Doutora, vamos trocar de assunto. Vamos falar um pouco sobre o ajuste de rota. É um evento que vai acontecer. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse evento, a data, quem vai estar presente, como é que você recebeu esse convite, o que você vai fazer lá. Fala um pouco sobre... da virada da chave, agora vem a resposta. Então, assim, né, como eu estava te falando, a Alvarenga faz em torno de 2 anos e meio aí, que eu entrei para o mundo do autoconhecimento, fazendo imersões com coaches renomados do Brasil e também que atualmente já vivem fora do Brasil, como é o caso do Márcio Michele, que é meu último mentor. E a pessoa que foi responsável aí, que será responsável pela minha ida até a plataforma do Pablo Marçal, participar desse evento Ajuste de Rota no próximo dia 15 de junho, fora esse sábado no outro, está aqui com a gente, Viviane Arim. Essa mulher a quem eu honro o nome e honro a vida nesse momento, que está aqui conosco na live. A Vivi foi responsável por tudo isso. A Vivi acabou me conhecendo ali pelas redes sociais. A gente não tinha firmado uma conexão muito forte ainda. E tem mais ou menos um mês que a gente acabou se conhecendo pessoalmente. E acabou surgindo essa possibilidade, então, de eu me submeter a uma prévia, né? Uma prévia seleção para ser uma das palestrantes a estar junto com o Pablo Marçal, então, nesse evento do próximo dia 15 de junho. Então, eu devo realmente tudo isso a Viviane Arim, a quem eu rendo aqui a minha honra, né? Porque realmente dar honra a quem te dá honra também. Então, ela confiou em mim, participei de toda essa seleção, fui selecionada e lá estarei. Falando não de direito de família, mas falando do ser humano, que é realmente o que me guia a minha vida toda, né? Então, eu sempre gostei do ser humano. O advogado que decide ser advogado da área de família é uma pessoa vocacionada. Assim como um sacerdote, assim como um pastor, realmente a área de família é uma área desafiadora. Tá? Então, assim, eu sempre gostei de gente, gostei de me conectar, gostei de me interessar pelas histórias de vida. Não só a questão desse momento difícil, que é a separação e o divórcio, que é o que eu faço todos os dias, mas me interessar pela vida, a história que vem por trás daquilo. Porque eu entendo, Alvarenga, que histórias de vida, elas edificam, histórias de vida curam, histórias de vida te inspiram, histórias de vida te fazem, inclusive, você fazer um ajuste na tua rota. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, a minha história de vida talvez possibilite ajustar a rota da vida de muitas pessoas, assim como a minha foi ajustada. E então, lá na plataforma, gente, eu não estarei falando sobre direito de família, mas estarei, sim, palestrando sobre essência, a verdadeira essência, a verdadeira identidade. O despertar para vários aspectos da roda da vida, que é uma ferramenta que eu acabo usando nas minhas sessões de coaching individual e que também eu acabo levando ao conhecimento das pessoas. Nas vezes, Alvarenga, que eu acabo indo palestrar em empresas, né? Que eu também, né, além de advogada, eu também sou coach e palestrante, e agora radialista, ou seja, a partir do momento que eu reconheci realmente a minha verdadeira essência, a minha verdadeira identidade, dons e talentos começaram a ser revelados. Porque sim, como eu disse para vocês, eu imaginava que a minha vida fosse realmente ser advogada para sempre, até ficar velha e morrer. Porque, Alvarenga, eu não acredito em aposentadoria, tá? Eu acredito que sim, que é impossível você se aposentar daquilo que você é.
Então, se eu sou advogada, eu jamais quero me aposentar. Eu não vejo a aposentadoria como algo bom. Eu vejo como algo daquela pessoa que realmente só fica esperando pelo sextou e pelos finais de semana. Eu não sou essa pessoa. Eu, assim, a alegria, a felicidade, a leveza faz parte de todos os meus dias. Eu quero viver assim até o último. Então, eu não penso em aposentar. Eu só penso realmente em descobrir dons e talentos e cada vez ir me aperfeiçoando em vários deles, né? Porque hoje é o que me faz brilhar os olhos. Eu acho assim que o nosso cérebro ele tem que estar em constante aprendizado. Um dia você aprende um instrumento, outro dia você aprende um ritmo de música, outro de dança, outro dia, sabe? Então, assim, você lê livros diferentes, você lê assuntos diferentes. Hoje eu posso te falar o seguinte, Avarinda, eu não me lembro o último livro de direito que eu li, tá? Tem bastante tempo. Mas, em compensação de autoconhecimento, são 2, 3 por semana. Então, assim, são novos propósitos, né? E a partir do momento que você reconhece essa tua essência e essa tua identidade, parece que é lógico o que eu estou falando, mas é tão raro saber quem a gente é. É uma pergunta tão difícil de responder, que é mais ou menos aquela pergunta que diz assim, da onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Entende? O da onde eu vim, eu talvez não consiga a resposta. Eu, como confio em Deus, não acredito que eu vim. É por propósito dele, tá? Mas tem pessoas que ficam se perguntando a vida toda, onde eu vim? Fica fazendo essa pergunta e não vive. Fica só tentando achar essa resposta filosófica, né? Mas eu acho que a pergunta a se fazer é para que eu vim? É o para quê que é importante, né? Para que eu sirvo? Qual que é a minha função nessa engrenagem chamada mundo? Por que eu estou aqui? Para que eu estou? Qual que é o meu propósito? O que eu consigo impactar na vida de alguém? Por que eu faço a diferença? Então é isso que, na verdade, a gente acaba deixando para o outro quando a gente se vai. A herança vai ser, né, voltando ali ao nosso direito de família, às nossas questões de partilha, a herança vai ser a briguinha entre o cônjuge que ficou viúvo e os filhos. Mas o deixar realmente dentro do coração, você só deixa legado. Porque quem deixa herança, né, quem só deixa bens, quem não deixa legado, quem não deixa propósito, quem não viveu pelo propósito, essa pessoa simplesmente daqui uma semana, não dá nem a missa de 7º dia, tá, Varenga? Já tem gente batendo na porta do escritório para fazer inventário. Caramba! Que isso, doutora? Sério, cara? Inacreditável. Doutora, faz um favor para gente. Reforça aí a data. Reforça qual é o local que vai ser esse evento, a data, o horário. Eu fiquei sabendo que vai sair uma caravana de Curitiba. Sim. Aonde vai ser em Curitiba o encontro de vocês? Quanto que é entrado? Você sabe esses detalhes aí? Tem algum link que a pessoa pode entrar? Então, eu vou fazer aqui meu convite a todos vocês. Boa. Gente, quem nunca viveu a experiência de estar na plataforma Pablo Marçal, tem que viver essa experiência um dia na vida. Assim como os muçulmanos têm que ir uma vez na vida para Meca, a gente tem que ir uma vez na vida para a plataforma. Lá é uma atmosfera que muda a nossa mente. E não significa que a pessoa concorda ou não concorde com o Pablo Marçal, se é favorável às ideias dele, se não é. Aqui não cabe crítica. Eu só estou te falando que lá é uma atmosfera diferente, até porque você não vai ouvir o Pablo Marçal o tempo todo. O meu evento do dia 15 de junho, que eu convido a todos vocês a estarem presentes ou assistir pela live, que a minha palestra será transmitida por live, no meu perfil daí, tá? Que eu vou estar informando para vocês. @Gisele Benzo, tá? Então, assim, as pessoas, elas podem adquirir o ingresso comigo, entrando em contato pela minha rede social. O valor do ingresso é o valor simbólico de promoção da plataforma, tabelado ao preço de R$ 147. Esse é o valor do ingresso para ter acesso a quê, Gisele? A 10 palestrantes neste dia. O evento começa às 9 da noite, com previsão de término às 21 horas. 10 palestrantes do Brasil todo, previamente selecionados, estarão em
então, juntamente com o Pablo Marçal, no dia 15 de junho, fazendo esse evento Ajuste e Derrota. E lá são os mais variados assuntos, como eu estava dizendo para vocês. Tudo, evidentemente, que esteja de acordo com a proposta do Pablo, que é o respeito ao reino. Então, eu vou estar falando de essência e identidade. Tem um médico que vai estar falando sobre nutrição, ansiedade. Cada pessoa, tem gente que vai falar sobre palestras motivacionais, inteligência emocional. Cada palestrante teve seu assunto previamente aceito para estar dentro do evento, então, do dia 15 de julho. Vai sim sair uma caravana daqui de Curitiba, está previsto para sair na próxima sexta-feira, às 22 horas, e retorna tão logo acabe o evento. Nós não iremos pernoitar em São Paulo. Terminou o evento da plataforma para o fim de baratear para essas pessoas que queiram viver essa experiência. E aqui eu faço um testemunho, Alvarenga, daquilo que eu profetizei. Eu estive na plataforma no dia 10 de dezembro, num evento chamado Mulher Próspera, que é feito pela Ana Lucchini, que é uma CEO também, junto lá com o Pablo, sócia do Pablo. A Ana Lucchini, inclusive, no próximo final de semana, agora do dia 8, estará dando tchauzinho, o revoar, para ir para a França, não vai mais ficar na plataforma do Brasil, estará indo para a França. O que tem acontecido? A plataforma ela tem ido também para outros países. E nesse dia 10 de dezembro do ano passado, então, eu estive nesse evento chamado Mulher Próspera, da Ana Lucchini, e eu tenho testemunhas disso que eu estou falando para vocês, mas acreditem no que eu estou dizendo. Eu simplesmente passei por baixo da porta antes de ingressar ao anfiteatro, que estava lotado, sei lá, com em torno de 1.500, 1.500 a 2.000 mulheres. Nesse dia, era evento exclusivamente feminino. E eu profetizei, eu olhei para minha amiga chamada Célia, uma querida do meu coração, que tinha viajado comigo, falei, Célia, um dia eu vou palestrar em cima deste palco. Aquilo, Alvarenga, era realmente só profetizar. Eu talvez não tivesse o conhecimento, eu não estava madura, não estava ainda pronta para o momento. Mas o dia que a Viviane Arim entrou em contato comigo para me perguntando se eu aceitava passar pela seleção, eu te digo que, na verdade, eu acho que eu já estava pronta lá em dezembro. Então, ela tivesse me dito, você sobe no palco agora, eu acho que eu subiria lá em dezembro, sim. Então, assim, o que as pessoas muitas vezes chamam de sorte? Ah, você está com sorte de ir para a plataforma. A tua vida está uma maré de sorte. Não. A sorte é o encontro da oportunidade com estar preparado. Então, se você diz que eu tenho sorte, eu digo para você, realmente eu tenho. Porque hoje eu me sinto preparado para estar naquele palco. Espetacular. Gente, já são 19h32, não vou mais prolongar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado por esse tempinho, foi 1 hora de bate-papo, realmente foi vários insights durante essa 1 hora. Então aproveito a convidar a todos aí que não está inscrito no meu canal, no canal da doutora, dá um pulinho lá no YouTube, lá no Bate-Papo com a Alvarenga, dá um like lá. E amanhã essa live vai estar disponível lá no YouTube. Doutora, eu só tenho que agradecer, torço muito por você, vou te acompanhar lá a sua palestra lá no dia 15, tá? Eu quero ver o seu desempenho e com certeza vai ser um sucesso. Tá bom? Só tenho que agradecer, doutora. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho aí. Alvarenga, e o canal está à sua disposição. Pode falar. Alvarenga, só quero eu também te agradecer, antes de você fazer as suas considerações finais, eu preciso também honrar aqui tua vida, teu nome. Muito obrigada pela confiança, né? A gente se conhece há tão pouco tempo e você ter confiado em mim para estar aqui no seu canal também. Então, eu honro aí a sua vida e seu nome. Muito obrigada por isso. E aqui a mensagem final que eu digo para as pessoas é: se conectem. Porque eu só estou aqui com o Alvarenga hoje, porque uma amiga minha se conectou com o Alvarenga, que é a Marilza, da Polar, aqui de Curitiba, e no final das contas eu acabei me conectando com ele. Então, se conecte, faça network de qualidade, busque por conexões verdadeiras, faça sim parcerias de negócios válidos e dentro da legalidade. Que eu vou te falar, você tem tudo para dar certo, só não fica esperando a tal da sorte bater na porta, porque muitas vezes, sim, você pode estar ali preparado, mas a oportunidade não chega. A oportunidade chega, sim, para quem se conecta. Muito obrigada, meu querido, por você ter aceito ser um elo dentro do meu colar, das minhas conexões. Espetacular. Estou emocionado.
Isso é espetacular, tá bom? Qualquer outro assunto relevante, o canal que é seu, é só marcar. Luiz, quero falar sobre isso, tal dia, tal hora. Aqui a gente já é sócio. Obrigado, doutora. Fica com Deus, tá? Um abraço mesmo. Tchau, Obrigada a tchau. todos vocês que estiveram aqui conosco. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.